Bem-vindo a mais uma aula do nosso canal da Escolinha Pitágoras. Hoje o nosso assunto é fração e, especificamente, número misto. Quantas vezes você que é aluno não se depara com essa situação? Por exemplo, Maria tem 2 barras de chocolate. Essa é a barra de chocolate 1, essa é a barra de chocolate 2. Maria tem essas barras divididas em 8 pedacinhos iguais, mas ela comeu todas essas partes pintadas. Qual fração representa a parte que ela comeu? Nós vamos mostrar os erros que acontecem, o que deve se fazer e o que não se pode fazer. Então você já pode ir curtindo esse vídeo. Garanto que a aula vai ser bem interessante e nós vamos tirar essas dúvidas hoje sobre o que é um número misto. E você vai aprender a transformar um número misto em uma fração imprópria, de fato, como ela é, e a fração imprópria em um número misto. Então, vamos para a aula. Vamos iniciar falando logo sobre a parte errada sobre isso. O que é que não pode acontecer? O que a maioria dos alunos fazem? Contam todos os quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E fazem isso. Ora, tem 16 quadradinhos. Coloca-se esse 16 embaixo e, como foi consumido 11 pedacinhos, coloca-se o 11 em cima. Isso não pode acontecer, certo? Não é desta maneira que isso funciona. Você vai perceber o seguinte: existe uma barra de chocolate e existe outra barra de chocolate. Então, se formos falar de partes inteiras, você tem uma barra inteira e tem outra barra inteira. Então você não tem um inteiro, você tem 2 pedaços de barra de chocolate inteiras. Então essa barra está inteira e essa barra está inteira. Logo, nos dá a ideia de fração mista, ou um número misto, como de fato ele é chamado. Como assim, professor? Primeiro, para entender por que necessita-se usar o número misto, por que surge a fração mista, você vai entender 2 coisas. Você vai entender que esta fração 2/5, por exemplo, é diferente dessa fração 7/5. Por quê, professor? Esta fração é chamada de fração própria e esta fração é chamada de fração imprópria. Uma fração ela é imprópria quando ela tem o numerador igual ao denominador ou, como está neste caso, o numerador, que é o número de cima, maior que o denominador, que é o número de baixo. Ou seja, ela não está representando uma parte do inteiro, ela está maior do que o inteiro. Perceba que esse 2/5, ele representa 2 partes de um inteiro. É como se eu pegasse um valor, um objeto, alguma coisa, e dividisse em 5 pedaços, e eu precisasse de 2 pedaços. Então ele está representando uma parte do inteiro. Neste caso não. Ele está representando uma parte maior do que o meu inteiro. É daqui que nasce o número misto. Esta fração está imprópria. Então ela pode ser escrita como um número misto, como uma fração mista, que é o que vai acontecer com essas barras de chocolate que estamos representando graficamente neste desenho. Primeira coisa a entender é que isto é uma fração própria e isto é uma fração imprópria. Beleza? Vamos agora tratar desse nosso assunto. Costumeiramente eu ensino para meus alunos da seguinte forma: se esta barra está inteira e se esta barra também está inteira, a primeira coisa é que elas são iguais em tamanho, proporção e tudo mais. E também em quantidade de divisão. Esta barra foi dividida em 8 pedacinhos e esta barra também foi dividida em 8 pedaços equivalentes ao pedaço lá de cima. Se aqui tem 8 pedacinhos, aqui também tem 8 pedacinhos. Se em uma parte inteira eu tenho 8 pedaços e em outra parte também inteira eu tenho os mesmos 8 pedaços, então implica dizer que a minha fração tem denominador 8. Esse é o denominador da minha fração, independente do número que vai para cima, ok?
Então você encontra o denominador olhando como está dividida a situação. Perceba agora o seguinte, você acabou de encontrar o denominador. É 8, porque aqui tem 8 pedaços e aqui também na segunda barra tem 8 pedaços. Mas quantos pedacinhos foram consumidos? 11, professor. Todos os de cima, que são 8 pedaços, mais os 3 da parte de baixo. 8 mais 3 dá 11. Então, o numerador é 11. Esta é a fração correta, que representa a parte consumida dessas duas barras de chocolate. Aí você vai lembrar, professor, mas isto aqui não é uma fração imprópria? Exatamente, é uma fração imprópria. Pelo fato dela ser uma fração imprópria, ela pode ser escrita como um número misto. Aí agora eu vou lhe ensinar como é que isto aqui vira exatamente esse número misto. 1/3/8. Exatamente. Essa fração imprópria, ela equivale a este número misto que você está vendo. Fração imprópria desta parte consumida e número misto desta parte também consumida. E é isso que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Este modelo foi fácil. Ora, eu peguei a parte inteira, que eu sei que é 8, foi dividido em 8 pedaços, consumi 11, coloquei o 11 em cima e o 8 embaixo. Beleza. Mas como vira isso? Você vai saber agora a partir daqui. Então vamos seguir. Primeiro eu vou te ensinar como é que essa fração imprópria consegue ser escrita em forma mista. Gente, primeira coisa que você vai lembrar o seguinte. Você vai lembrar que toda fração, essa barrinha aqui, ela simboliza uma divisão. Então você está dividindo o 11 para o 8. E é isso que você vai fazer. Você vai pegar o 11 e vai dividir ele para 8. Você vai analisar que o 8 só cabe uma vez no 11. Então aqui fica 1. Tudo bem? Porque 1 vezes 8 é 8. Você vai colocar aqui e vai fazer a diferença. 11 tira 8, sobra 3. Agora vamos para a parte legal. É desta divisão que nasce o número misto desta fração imprópria. Como, professor? Simples. Perceba que o denominador foi o mesmo divisor. Ele vai continuar como denominador, porque ele foi o divisor do 11. O 11, ele vai ficar no lugarzinho dele, ele não vai ser utilizado agora. Ele fazia parte da fração imprópria. Porém, perceba que a resposta, isso mesmo, a resposta, ela vem para cá. Ela é aquele número grande, entendeu? Porque ela foi a resposta. Foi consumida uma parte todinha, inteira. Mas sobrou 3. Esse 3 é o que vem para cá. Então, 1/3/8 corresponde a esta fração imprópria. Viu como é bem tranquilo? Você dividiu o 11 para 8, deu 1 para cada um e sobrou 3. Esse 1 é a parte inteira. O 8 continua sendo o denominador e o que sobra vai lá para cima desse denominador, que de fato foram os 3 pedacinhos da segunda barra que você comeu. Então você comeu uma barra inteira e 3 pedaços da segunda barra, que também era dividido em 8 pedaços, e gerou esse número misto. É assim que você transforma uma fração imprópria, esta, em um número misto. Beleza? Vamos fazer o trabalho inverso agora. E agora, professor, como pegar esse número misto e fazer ele voltar a ser a fração imprópria que ele era antes? Dá certo? Claro que dá. Olha o processo que você vai fazer. Você vai pegar o número 8, certo? E você vai multiplicar ele por esse 1. Quanto é 8 vezes 1? Ah, professor, 8 vezes 1 é 8. Agora pegue a resposta que você achou
e some com o numerador. Quanto é 8 mais 3? É 11. Então, o 11 fica em cima e o 8 você repete. E ela volta a ser a fração imprópria. Vamos recapitular? Você pegou o denominador, multiplicou pela parte inteira, 8 vezes 1 deu 8, tá aqui a resposta. Você somou com 3, que deu 11, voltou a ser aquela fração imprópria, 11 oitavos. 1, 3 oitavos. São números, valores equivalentes. Esta é a nossa fração imprópria e este é o nosso número misto. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo? Como transformar a fração 12 quintos em um número misto? Muito fácil, professor. Acabei de aprender. É só pegar o 12 e dividir ele por 5. Eu sei aqui que 2 vezes 5 dá 10. Na diferença sobra 2. E essa sobra é muito importante. Por quê? Porque você vai lembrar que o 5, que era o denominador, continua sendo o denominador. A resposta é o número grande. E o que sobrou, professor? Vai lá para cima. Pronto. Você acabou de transformar 12 quintos em 2 quintos. Um número misto. Viu que legal? E agora vamos fazer o 2 quintos voltar a ser a fração imprópria que ele era. Pega-se o denominador, multiplica. 5 vezes 2, opa, deu 10. Você vai somar com 2. 10 mais 2 deu 12. E quem fica embaixo? O mesmo 5. Voltou a ser a fração imprópria. Viu, gente? Transformar número misto em fração imprópria e transformar fração imprópria em número misto é a coisa mais fácil do mundo. Espero que eu possa ter te ajudado. Se puder curtir o vídeo, eu agradeço. Se inscreva no canal porque tem muito mais novidade. Tchau, tchau.